entrar no naipe de espadas. O Ás, ele representa o potencial. Então, espadas, ele está trazendo, estamos trabalhando ali o elemento ar, que ele vem falar dos poderes mentais, né? Podemos chamar de poderes mesmo, vem falar dessa instância. Então, o Ás, ele representaria um conflito iminente, a iminência de um conflito. Mas como assim, né? Porque a gente fala de mente e é sempre alguma coisa ruim. Por que espadas todo mundo tem medo? Por quê? Porque a mente, ela cria ilusões, né? Eu brinco que a mente mente às vezes, eu já falei isso outras vezes. Então, o Ás de espadas, quando ele abre com essa iminência de um conflito, o que significa? Nós vamos começar a exercitar a mente. Então essa mente, ela precisa ser testada, ela precisa de vivências para começar a conseguir discriminar fatos e, né, para que ela possa ser um instrumento que potencialize as atitudes, as escolhas, né, as nossas escolhas aí como seres humanos, ok? O 2 de espadas fala do quê? Então eu acho interessante na sequência, mesmo que, né, quando formos jogar a gente não vai na sequência, mas então o Ás saiu aquele domínio. Então eu vou ser confrontado com os poderes mentais, eu vou precisar utilizar a minha mente em alguma situação, e uma situação que vai me encurralar, que vai exigir alguma coisa, né, que vai exigir inteligência, que vai exigir sabedoria, discriminação, isso no Ás, tá? Então esse potencial. E aí no 2, o que acontece? No 2, bem naquele momento onde a situação se apresenta ali, algo muito comum é querermos fugir, né? E ó, quero fugir, não quero olhar. Então nessa carta, né, nós vemos aqui no tarô mitológico, o naipe de espadas, ele conta o mito de Orestes, né? É um drama. O mito de Orestes é um drama e fala de uma maldição familiar. Isso aí, o contexto do mito anterior a Orestes, né? Essa maldição familiar, ela termina ali nele. Então ele é uma partezinha de uma história muito grande, de muitas histórias, né, familiares. Então aqui seria um conflito ali entre uma figura feminina e masculina, no caso da história de Orestes, né, da mãe e do pai dele, e ele tá assim com os olhos fechados na carta, né, ele não quer ouvir, lembra aqueles macaquinhos, né, assim, não vejo, não falo, não ouço. Então ele tá ali e fala do que essa carta? Não quero olhar. Não quero olhar. Aliás, eu não estou fazendo contato. Então, às vezes, a gente fica chateado. Poxa, mas eu cheguei e falei com a pessoa, eu expliquei e a pessoa depois ficou tão chateada e estava tudo bem antes. Porque às vezes a pessoa faz contato, ela faz uma triagem, né, automática de ouvir só o que quer ouvir, de fazer contato só o que quer, né, entre aspas, não querer. É um querer automático, um querer meio instintivo às vezes, ou um querer instintivo misturado com mecanismos de defesa ali, e essa parte racional que ela vem aí também, né? Uma vez sendo bem utilizada, uma vez sendo percebida, ela pode ser um elemento que vem a nos ajudar muito, né? A colaborar muito nas nossas escolhas, num olhar por trás dos véus. A mente, então, ela vai possibilitar isso. Mas enquanto isso não acontece, vamos pensar no elemento ar. Onde é que a gente está? Nas nuvens, né? Então a gente não faz contato também, é tudo meio de longe, a gente está ali, olha, numa nuvem de projeção, imersa nas questões ali, nos medos, em todas essas questões que são criações da mente também. Então o 2, ele vem trazer para uma negação da situação, para algo que está acontecendo que a pessoa não quer olhar. E eu sempre falo, olhe, né?
eu recebi um e-mail e eu tô com medo de olhar, fulano me ligou e falou que quer conversar comigo, o quanto eu puder fugir, ou assim, acho que eu me perdi um pouco ali, esse mês eu não quero olhar para o meu extrato bancário. Olhe, porque a gente precisa olhar para conseguir começar a organizar, tá? Então o 2 é isso, né? É uma negação, é um não olhar. No 3, o 3 ela é uma carta que ela vai falar de conflito, às vezes de separação, de um corte mesmo e de um corte necessário, né? Então aqui fala da necessidade de terminar alguma coisa, de matar, né? Matar no sentido de terminar, de aceitar a perda ou de tomar mesmo uma atitude de tô terminando essa parceria, tô terminando um relacionamento, algo com mais atitude. A gente vê que em alguns casos a gente precisa só abrir mão e deixar ir. Não necessariamente tem um embate ou tem uma conversa para ter que explicar isso. Aquilo quando você vê, né, você e a pessoa, ou um lugar, uma coisa, vocês foram se afastando e nossa, já tem 4 anos que eu não encontro fulano, que eu não vou a um lugar tal. Ou assim, quando eu estava muito desgostosa do meu trabalho, teve uma contenção ali, tinha contenção de despesas na empresa, e aí me tiraram, foi perfeito, naturalmente sai. Nesse caso, não é naturalmente. Nesse caso, a pessoa ela precisa realmente confrontar. Então é uma carta que ela pode falar de disputa, ela pode falar de términos, ela fala da necessidade de encerrar alguma coisa. Então essa carta, né, esse encerramento, ele na maioria das vezes ele não é brando, ele traz conflitos. Só que aqui fala, né, dá um exemplo na carta dessa necessidade desse corte, dessa morte, que às vezes é uma morte de pessoas que eram caras, que eram importantes para mim, né? Que ou eu me decepcionei, eu preciso olhar realmente que eu me decepcionei, ou eu me decepcionei em um aspecto específico. Eu era muito amiga de uma pessoa e a pessoa como amiga ela é ótima, mas de repente fomos fazer algo juntos e né, aquilo ali, naquela parceria para outro setor, em outros com outro formato, aquilo não funcionou, ou vice-versa, né? Então eu tenho um namoro, que aquele namoro ali não deu certo, mas de repente a pessoa se torna um excelente amigo, uma excelente amiga. Então às vezes sim, às vezes não, às vezes tem que desaparecer da vida mesmo. Então essa carta ela fala que a sensação é como a retirada de um abscesso, que dói, né? Dói mexer ali num abscesso, mas só assim o organismo vai voltar a funcionar novamente. Então tem alguma coisa ali que toma energia, tem alguma coisa ali meio apodrecida até, né? Que ela precisa ser retirada para que uma vida mais saudável, para que uma energia mais saudável, ela continue a dominar aí a sua vida, né? A sua instância. Então, depois disso, né, de uma carta ali que ela é mais densa, encontramos o 4 de espadas. O 4 de espadas é uma carta que lembra bastante o eremita dos arcanos maiores. É uma carta que fala de um exílio voluntário, é uma carta que fala de um momento de introversão maior, um momento de meditação, de calmaria. É uma carta dentre essas que exigem tanto, né, nesse naipe. A maioria das cartas exige bastante da mente. Né, algumas cartas trazem angústia, elas falam de conflito, depende de como a pessoa vai lidar, mas não é um sofrimento desnecessário, é algo desconfortável para que a pessoa possa perceber que tem que resolver. Então esse desconforto às vezes ele tem que ficar mais claro, né? Mas ele precisa ser resolvido. E o 4 de espadas é uma das cartas mais tranquilas. Quando ela sai, ela fala disso, né? De um momento de estabilidade. Se a pessoa está ali com muita angústia, como é que eu vou ficar
daqui a um mês, e aí sai o 4 de espadas, é uma carta que fala de calmaria. A pessoa está bem, né? A situação pode até estar pegando fogo ainda, mas aquilo não atinge, mas não porque ela não quer olhar, como no 2 de espadas, não atinge porque há uma serenidade, ou às vezes há uma capacidade de discriminação, de perceber que, olha, o bicho está pegando, mas não são coisas da minha vida, né? Tá pegando ali no meu trabalho, tem 2 pessoas no meu setor que elas não se dão, mas eu não posso me envolver, elas têm que se resolver ali, porque é uma questão delas e eu vou ficar fazendo o meu e daqui a pouco isso vai ser resolvido. Então o 4 ele falaria disso. O 5 de espadas, ele vem falar do quê? Né? O 5 de espadas, ele fala de também uma carta que lembra um pouco a carta do eremita, não no sentido negativo do eremita, mas o eremita ele trabalha também a questão da sabedoria, e a sabedoria no sentido de ver quando terminou alguma coisa, de perceber tanto os potenciais quanto as limitações e aceitar essas limitações, podendo adaptar alguma coisa para esse momento mais limitado, mas que é algo real, algo onde realmente ali, então eu preciso de muito espaço para alguma coisa. Olha, mas no momento eu não tenho muito espaço. Então qual o espaço real que eu tenho? O espaço real que eu tenho é esse. Então dentro desse espaço real eu posso ocupar aquilo que eu preciso. Dentro do dinheiro X que eu tenho, eu vou comprar um carro. O carro ideal, né? O carro dos meus sonhos seria aquele. Tá, mas hoje você pode comprar esse carro? Pode realizar esse sonho? Não. Então, o que eu posso? Eu já posso comprar um carro hoje ou ainda não? Então, essa capacidade de discriminar, de ver se eu não posso hoje, em quanto tempo eu poderei, como é algo que joga a gente na real, dá um senso de realidade. E a partir daí, dessa capacidade que somente pode fazer, somente pode discriminar isso, né? Então ela vai despindo ali as fantasias, vai deixando ali o que é verdadeiro para que a gente possa atuar em cima do que é verdade e depois possa até crescer. Então o 5 de espadas ele fala de reconhecer as limitações. Né? Então sai ali, daqui a pouco eu vou fazer uma cruz céltica novamente só com espadas, só para a gente treinar. Né? Normalmente quando vocês forem jogar, que vocês já estiverem mais treinados ou até para estudar, vamos tentar fazer com todos os arcanos menores, ou até pode ser com o baralho inteiro, então a gente vai montar a cruz. Mas para estudar aqui, ou se eu quero ver alguma coisa só da instância mental, né, do nível mental, eu também posso abrir, né, das 14 cartas do naipe de espadas, eu posso abrir 10 cartas. Daqui a pouco a gente vai fazer isso. Então o 5 de espadas, ele vem falar disso, né, de aceitar algumas limitações. Então talvez tenha uma vaga que eu queira concorrer de emprego, mas será que o meu currículo está bacana? Será que eu preciso me especializar em algo mais? Será que eu não estou um pouco limitada? A gente precisa aceitar isso até para poder melhorar, para realmente poder ser um forte concorrente ali, aquela vaga ou alguma situação, tá? O 6 de espadas é outra carta, digamos que boa, do naipe de espadas, né? Boa quando é tirada, aquilo dá um alívio. Então, assim, as cartas que eu gosto muito de espadas quando saem são 4. Que bom, tá tudo calmo, né? Se não tiver calmo, eu sei que eu vou estar calmo, então isso já é um bom sinal, porque eu vou conseguir resolver o que eu puder resolver. O 6 é uma imagem muito bonita, essa imagem aqui do 6, do tarô mitológico. Por quê? Né? Porque o Orestes, se vocês adquirirem o livro, vocês vão conhecer a história, né, de um modo melhor. O pai de Orestes, isso vem um drama do pai, do avô, eu vou fazer um apanhado aqui rápido, só dessa partezinha do Orestes. O pai do Orestes, ele estava também envolvido naquela batalha ali dos gregos e troianos, né? E ele estava com os navios ali no porto, com todas as pessoas que iam para a guerra, aqueles homens todos
né, com muita testosterona e não tinha, né, não tinha vento para que os navios, os barcos, eles pudessem sair, né, para se dirigir ali onde seria o confronto. E semanas foram passando e começou a ter confusão ali, né? Aquela testosterona toda começou a ter confusão, aqueles homens ociosos. E aí o pai de Orestes, ele consulta um oráculo, eu acho que já contei essa história para vocês, e então realmente a Ártemis fala que ele precisa oferecer, e o que seria o sacrifício seria a filha dele. Então ele oferece a filha dele, a mãe, né, a esposa dele, que é a mãe da Ifigênia, fica danada e então a mãe, ela se une ao irmão dele e, né, e comandam ali, eles preparam o assassinato do pai do Orestes. E aí vem Apolo, né, mas como assim? Seu pai foi morto, você tem que vingar o seu pai. E aí, então, o filho, que não tinha nada a ver com a Hora do Brasil, supostamente, né, dentro daquela maldição familiar que vem ali, ó, bem para trás, ele precisa, né, ele é perseguido. Se um Deus te manda fazer uma coisa, não tem como você negar. Então, aqui, na carta dos 5 de espadas, seria o Apolo falando, olha, você tem que fazer, você tem... E ele, né, ali percebendo as limitações que ele tinha de várias ordens para executar aquela tarefa. Falaria disso. Aqui nessa carta, eu estou contando essa historinha, porque no 10 eu também vou achar bem importante contar essa, né, que já ter contado essa história para a gente entender melhor o desfecho ali do naipe. Elas foram muito felizes, as autoras desse livro, quando pegaram, né, eu acho que todos os mitos que elas pegaram para cada carta ou para cada naipe também, né? Mas para esse específico, nossa, uma perfeição. Mas aqui no 6 de espadas, o que acontece? O Orestes, ele já aceitou que ele tem que ir, tá? Então aqui ele aparece, ele, né, tá com a roupinha branca aqui nas cartas anteriores, aqui ele tá com a roupa branca, mas já com uma capa azul. Então ali, aquele azul que tem a ver com esses domínios mais elevados da mente e tem uma tranquilidade ali, ao mesmo tempo tem uma ação também, né? Então ele está se dirigindo aonde mora atualmente, né, a mãe dele, e ele está com o peito estufado, e aqui existem algumas nuvens na carta que elas estão se dissipando. Essa questão das nuvens também é interessante. Às vezes chega alguém e a pessoa, nossa, eu gosto tanto de alguém, mas eu estou numa fase, né, meu relacionamento está péssimo porque eu estou com problemas de outras ordens e parece que, sei lá, que eu estou desmotivado, mas ao mesmo tempo, sei, a sensação que eu tenho é que eu gosto, mas eu estou frio, eu estou distante, eu estou ali. O que acontece? Vamos imaginar que o Sol ele está ali, né? Ele nasce e no outro dia também, né? Com a sua generosidade, ele está sempre ali. Em dias com poucas nuvens, ou quando a gente olha e não tem nenhuma nuvem no céu, assim, né? A gente nitidamente consegue aí receber esses raios solares e consegue enxergar as coisas claramente. Quando o céu está muito nublado, a gente não acessa ali, ou acessa menos, mas não consegue ver o Sol. Isso significa que o Sol não está ali? Isso não significa. Isso significa que as nuvens estão ali dominando, né? Então, no nosso campo de percepção, as nuvens estão dominando. Então, às vezes, eu estou muito chateada com alguém, então eu tenho mágoas, eu estou triste, ou eu estou com medo. Isso são as nuvens. Então, só que as nuvens, elas passam e o Sol, ele vai estar sempre ali, quer a gente esteja enxergando ou não. Então, a mente, ela às vezes também, quando eu falo, né, que a mente, quando mente, são essas nuvens. Então, o elemento ar, são questões ali, produções, criações da nossa cabeça. Só que será que aquilo realmente o genuíno ou não? Será que aquilo vai passar? E aqui no 6 de espadas,
essas nuvens elas estão indo embora. Então todos aqueles medos, todas aquelas limitações, todas aquelas questões ali do Orestes, uma boa parte se foi, ele está indo, né? Ele vai ali executar o que ele precisa executar. Não acabou ainda, os dramas dele não acabaram, pelo contrário, mas ele já aceitou que ele precisa encontrar aquela situação, que ele precisa viver aquela situação, e vamos ver com a experiência, ao invés de eu ficar imaginando o que vai ser, o que não vai ser, tá? Então é uma carta que ela fala de coragem, é uma carta que fala eu preciso olhar, eu já estou mais preparado, eu estou melhor preparado do que ali, né, no 5 de espadas, e eu vou ver o que tem, tá? Então é uma carta que ela fala disso. Eu não consegui resolver tudo ainda, todos os meus dramas e dilemas, mas eu já consegui resolver uma boa parte. Então olhe para os ganhos, olha para o que você ainda não conseguiu fazer, mas olha para tudo que você já conseguiu fazer. Você vai ver que você já conseguiu fazer bastante coisa. E a partir disso você vai ali, ó, resolver o outro quinhão, aquilo que falta, né? No 7 de espadas, essa carta ela fala do quê? Ela fala da estratégia, ela fala do tato, da diplomacia. Aqui, né, estaria o Orestes, com as 7 espadas, à noite e bem sorrateiro, andando ali, né, pelas ruas com uma forma bem sorrateira. Então essa carta, ela indicaria tudo isso dentro dos processos mentais, são vivências que temos que ter, né? Em algum momento, tem uma notícia maravilhosa, tem alguma coisa legal, e aí você quer contar para todo mundo, não dá. Então essa sensação às vezes de não contar ou de desconfiar, isso dá um desconforto, dá uma sensação de você estar sendo hipócrita, falso. Chega alguém, mas aconteceu alguma coisa? Não, né? Você diz que não aconteceu, mas a coisa está acontecendo. Mas já aconteceu de fato? Não. Então eu sempre falo, quando acontecer, você vai lá e fala. Enquanto estiver num processo, não aconteceu. Processo é processo. E aqui o 7 de espadas fala disso, da necessidade de usar de tato, de diplomacia, de poder observar bastante, de se resguardar ao máximo e de omitir algumas coisas mesmo, tá? Talvez até a necessidade de mentir, mas para um bem maior. Você, para sobreviver às vezes em algum lugar, você precisa ficar na sua, ficar olhando ali e, né, em algum momento você certeiramente vai chegar ali. Isso pode dar um desconforto, mas não podemos ser inocentes para sempre. Precisamos perder a inocência, né, e conseguir articular em algumas situações que a gente só vai obter vitória, êxito, e não no sentido de só estou pensando no meu lado, no sentido do êxito do que seja melhor para a situação mesmo. Às vezes, se a gente conseguir usar, né, desse aspecto mais frio, mais calculista, para chegar ali e atingir o que a gente precisa atingir, tá? A carta do 8 de espadas, ela fala de omissão. Aqui fala de um comportamento omisso. Então, essa carta, ela, na verdade, ela fala de omissão e ela fala, não se omita. Então, como é que seria isso? Essa carta, ela é a omissão por medo de ferir alguém. Então vai ter aquela coisa, eu não vou contar, porque a pessoa vai ficar tão chateada, como é que vai ser? E depois, mais à frente, a pessoa descobre e ela fica duplamente chateada. Com o que ela acabou de descobrir, e em segundo lugar, porque, nossa, 1 ano atrás aconteceu aquilo e você nunca me falou. Então aqui ela fala, né? Ou assim, eu fiquei chateado com alguém, eu vou engolindo para não chatear. Em algum momento eu explodo, sendo que eu poderia, se eu tivesse conversado lá para trás, na primeira vez que eu fiquei chateado, de repente a gente teria se acertado já melhor. Então aqui tá falando, não se omita, coloque. Uma vez, um rapaz, ele veio se consultar comigo e ele ia fazer um teste para um musical. E ele estava com uma gripe danada. É um exemplo, assim, digamos, muito comum, mas é um bom exemplo. E aí saiu essa carta, saiu o 8 de espadas,
né? No final da cruz céltica dele, dessa pergunta, se ele ia se sair bem no teste, saiu um jogo muito legal e no resultado final saiu o 8 de espadas. Eu falei assim, olha, aqui tá falando não se omita. Ele, será que eu vou? Será que eu vou me queimar se eu, né, for fazer o teste? Era um teste que ele queria muito. Aí eu falei assim, olha, o que tá falando aqui é não se omita. Então seria, olha, eu vim fazer o teste, eu quero muito esse papel, não sei se tem uma outra oportunidade um outro dia, eu estou resfriado, minha voz não tá a melhor das vozes. E assim, jogar limpo, mas eu quis vir porque eu quero muito, né? Então assim, ele fez isso, dentro do possível foi uma boa apresentação, ele não conseguiu aquele papel, mas ele saiu de lá né, com o coração e com a cabecinha dele tranquilos de que ele se expressou e de que ele fez o melhor para ele. Então é isso que importa na vida. Às vezes não é conseguir tudo que a gente quer, mas estar vivendo dia após dia, experiência após experiência, não devendo nada para a gente mesmo, né? Uma das cartas mais impactantes ali, não só do naipe de espadas, quanto assim dos arcanos menores todos, né? Quando ela sai, que as pessoas ficam apavoradas, e não se apavore. Apavorada é entrar nessa jogada aí, né, meio maligna, das ilusões de espadas mesmo, assim, das ilusões da mente. Então, né, não sejamos fatalistas. O 9 de espadas é uma carta horrorosa. O que acontece? Orestes, então, ele executou o que ele precisava, que é a vingança, né, pela morte do pai, ele mata a mãe, e existem, né, existe na mitologia grega as erinhas. As erinhas, elas não, elas vêm ali para martirizar, né? Elas vêm ali como fantasmas, como criaturas que ficam ali na cabeça, sobre alguns crimes, e assim, matricídio, né? O filho que matou a mãe, como seria? Gente, quando a gente fala de mitologia, é algo simbólico, não é algo literal. Em nenhum momento alguém está falando para matar o pai, para vingar a mãe, né? Isso seria uma tragédia grega e simbolicamente seria o quê, né? Então viria, né? A mãe às vezes é aquele lugar que é um lugar de maior conforto, da nutrição. Existe um conto chamado Vasalisa, a Sabida, que começa com a morte da mãe boa demais, né? Uma morte natural. A mãe ela tá doente, ela vai definhando e ela morre. Então, e que essa mãe ela passa, né, uma bonequinha para Vasalisa, que significaria intuição e tal. Um conto muito bonitinho, assim, se vocês quiserem e puderem, procurem, porque é muito interessante. Então, assim, a mãe boa demais, essa instância dentro de nós, não as nossas mães mesmo, né? Esse aspecto ele precisa morrer para que a gente possa se libertar de algumas coisas, né? Isso, uma reunião familiar, acho que já dei esse exemplo também, mas é um exemplo clássico. Então você fuma, né? Você fuma com seus amigos, você mora sozinho há 50 anos, tá? E aí você chega na reunião familiar, não é você não fumar, porque de repente vai desagradar algumas pessoas, é um lugar que a maioria das pessoas não fuma, mas todo mundo sabe que você é fumante. Não, todo mundo colocaria a mão no fogo porque você, Joãozinho, nunca botou um cigarro na boca e tal. Então é quando a gente é restrito e não banca quem realmente a gente é, né? Quando não faz, aí a gente está no 8. É o 8 de espadas, né? Que é aquela omissão para não magoar. E ao mesmo tempo a gente vai se fechando e não tendo liberdade de ser quem a gente é. E deixa o outro lidar com os preconceitos, com as coisas dele, porque assim, não dá para ficar engasgado, doente, entalado, não sendo espontâneo, né? Seria isso. Então o 8 fala, não faça isso. E no 9, o que tem, né? O que tem essa carta de tão... né? O que é ansiedade? Ansiedade é a gente olhar para o futuro e, né, uma ansiedade branda é olhar para o futuro, como é que vai ser? E uma ansiedade mesmo ali, né, grande, ou uma crise ansiosa, é não conseguir parar de olhar para o futuro, ou seja, a gente não consegue estar no aqui e agora, e tudo que a gente vê no futuro são tragédias. Tá? Nada vai dar certo. Isso é uma intuição? Não, isso é uma criação. Talvez, né, eu deseje tanto aquilo que eu tô, né, para onde eu tô
me direcionando, para onde eu estou me dirigindo ali, os meus desejos, meus desejos genuínos da alma, eles vão para lá. Mas assim, eu tenho tanto medo de sofrer, eu tenho tanto medo de que não aconteça, que eu começo já a vibrar que isso não vai acontecer. Então a minha vibração maior, ela tá em qual acontecimento? No acontecimento que eu quero ou no não acontecimento do que eu quero? Eu estou botando muito mais energia, tem muito mais libido no acontecimento, no não acontecimento do que eu quero. Quando o medo ele é maior do que o desejo, tá? Então aqui o 9 de espadas é uma carta onde o Orestes está apavoradíssimo. O que é esse pavor? São as erinhas. Então vamos pensar que coisa bonita, essa questão simbólica, ela é linda. Né? Aquele comportamento nosso lá de criança, com medo da mãe, do pai, vou apanhar, vou isso, vou aquilo. Quando somos adultos lá, muito adultos, né? Somos pessoas bacanas, né? Muito com os outros, com a gente, se a gente está vivendo esse 9, às vezes nem tanto. Porque, gente, será que eu posso? Será que eu mereço? Será que isso são as erinhas? Né? As erinhas por quê? Porque você tomou uma atitude ali atrás, uma atitude onde você se colocou mais, e aí vem as culpas. Você é assolado pelas culpas. As erinhas, elas trazem as culpas, então é uma maldição, então você acha que não dá, que não é, e esses pensamentos horrorosos. Esses pensamentos são só pensamentos, eles não são previsões, só que a mente, ela também cria, não ela cria fantasias, como ela, né, faz com que colocamos assim, possamos colocar tanta energia ali, que essa energia é uma energia criadora. A gente viu no elemento pausa ali que o fogo é criativo, então vem esse fogo da criação misturado ali, né? Fogo com ar, isso aí dá uma explosão, alta combustão, e aí é uma bomba, né? Só bombas vão acontecer na nossa vida. Então o 9 de espadas fala de ansiedade, de olhar para o futuro e de ter, não é uma melancolia, uma desesperança, mas é de ter assim, quase uma certeza de que tudo vai dar errado, mas é muito mais da ordem da ansiedade do que de uma previsibilidade mesmo. Então saiu essa carta, gente, acalma, tenta assim, muda o foco um pouco, às vezes está muito ali em cima, isso que está na sua cabeça não necessariamente é o que vai acontecer. Muito dos medos fazem com que a gente acabe recuando, né? Então, na verdade, volta ali para o 5, que eu não estou preparado, tá? Só que aqui a pessoa já está super preparada, assim, e ela deve encarar isso e olhar e tentar sair do desespero. Então, essa carta, ela fala do desespero, e às vezes é um desespero desnecessário, na maioria das vezes, tá? Né? Aquela frase interessante: vivi muito, tive muitos problemas, mas a maioria deles nunca aconteceu, tá? Então isso é o 9 de espadas. E no 10 de espadas é interessante, porque depois dessa perseguição aí das erinhas, né? Imagina, eu não consigo dormir, eu não consigo ficar acordado direito, esse problema, essa questão, as culpas não saem da minha cabeça, eu não consigo viver, né? Eu tô ali nessa maldição. Atena, ela vai, né? E leva o Orestes para um julgamento. Olha que interessante, né? Ela leva para um julgamento. Então, né, tem várias pessoas que vão assistir ali e ela vai e fala, olha só, ela conta a história lá desde o comecinho e fala, chega Apolo, né, e aponta para ele precisa vingar a morte do pai, não tem como ele dizer não para um deus, parará. Ela vai, Atena vai discriminando. E aí, ao final de tudo, né, conclui-se ali que ele na verdade, ele é uma vítima também, né, dessa fatalidade toda, dessa maldição familiar, e ele consegue ser absolvido. Isso na nossa vida seria o quê? Então tem as culpas, tem ali, quando eu paro, né, eu aciono ali a Atena, eu aciono ali a carta da justiça, né, ela aparece nos arcanos maiores ali, arcano 8 na carta da justiça, e eu consigo discriminar as coisas. Por que eu fiz aquilo? O que me levou àquilo? Né? Me levou àquilo porque eu não tinha outra saída. Então não tinha outra saída. Pronto, acabou. Ou então porque, nossa, eu me senti encurralada, eu me senti rejeitada. Tá, mas olha, você percebe que você confundiu uma coisa, uma fase da sua vida lá para trás, agora é outro tipo de experiência, são outras pessoas.
você projetou, não tem como voltar, mas você consegue perceber? Consigo. Você consegue perceber que às vezes você cai nessas armadilhas em nome lá daquela coisinha que aconteceu lá há 30 anos atrás? Consigo. Então, assim, se perdoa agora e vamos seguir. E o sol sempre vai nascer para que a gente possa fazer diferente. Então, o 9 de espadas lembra muito a carta da lua no sentido negativo, das fantasias, quando a gente está ali no desespero, né? E a gente precisa se acalmar para discriminar, e após a lua, após a noite, vem o sol, né? Um novo dia surge. E a carta o 10 de espadas lembra muito a carta da morte. Então, o que acontece? No momento onde parece que eu não tenho mais forças para lutar, para ir, onde aquela situação já me consumiu tanto, quer saber? Tchau. Nesse momento do tchau, né, que você... gente, não tem outra palavra, eu não sei se pode, mas quando você fala foda-se, sabe? O universo se abre. Então aquilo era uma projeção da sua cabeça, né? Tinha aquela questão ali, né? Então o dane-se, né? Dane-se, que se dane, né? É a carta do fim da maldição. Então eu amo essa carta, né? Quando eu abro e sai ali 4 de espadas, 6 de espadas ou 10 de espadas, muita gente, 10 de espadas. O 10 de espadas, dependendo da pessoa ser mais resistente a um fato ali, ao problema, né? Ela tá ali vivendo aquele problema, ela não quer largar daquele problema, tá sofrendo, mas não consegue, né? Não consegue se perdoar, é uma carta mais sofrida, mas quando ela sai e fala assim, olha, você não precisa reverberar nesse problema, assim, se perdoa, você fez o que era possível, vamos embora, né? Vamos pular, vida que segue. Tá, não no sentido da negação, mas no sentido de assimilar que fez-se o que era, né, necessário, que a pessoa fez o que podia ser feito dentro da capacidade dela ali e agora foi. Então, fim da maldição, a absorção aí do Orestes, tá? No Pajem de Espadas, o que a gente vê? O domínio dos processos mentais. Então a pessoa, acho que ele apareceu aqui quando eu abri a primeira cruz céltica, talvez, fala do quê? Às vezes uma pessoa que ela ali é mais submissa, que ela não quer desagradar, ela, né, começa ela não se coloca tanto ali, ela se vê numa situação até de um modo interno, algo nela quer começar a se colocar mais, quer começar a ser vista, não por ser o centro das atenções, ser vista no sentido, ela quer que as pessoas conheçam a opinião dela, o que ela gosta, o que ela não gosta, né? Ela quer começar a aparecer ali enquanto um ser humano que tem opiniões. Então é uma carta onde a palavra, ali, o verbo, a expressão, né? Às vezes não em palavra, mas até em comportamentos, um olhar, ela fica ali meio, aquele começo. Então, ou não eu tô irritado, tem alguma coisa que me irrita mais, que é a necessidade de expressão, eu tenho que expressar, ou daqui a pouco eu falo mal de alguém, ou meu nome está na roda de alguém, e eu preciso saber como lidar com essas questões. Então, o Pajem de Espadas é a carta da fofoca, tá? Ou da irritação, tô irritado, né? Ou existe, eu tô falando mal de alguém tá falando mal de mim, tem uma fofoquinha também, como o 4 de copas, temos que ficar atentos nesses momentos, tá? O cavaleiro de copas, não, 4 de copas, espadas. O cavaleiro de espadas fala do quê? Então, vindo para os naipes, elemento ar, a gente vai encontrar aqui, né, os signos de Gêmeos, Aquário e Libra. Então, assim, Gêmeos estaria aqui. O cavaleiro de espadas pode ser alguém do signo de Gêmeos, sendo homem ou mulher, marcando a cruz céltica. Aqui pode ser alguém que aparece na vida para trazer mudança, né? Então aqui são os Gêmeos que chegam num cavalo, um cavaleiro. Então surge alguém ali, ó, né, para trazer mudança na capacidade de pensar, que proporciona quebra de paradigma, alguém que chega e que também é alguém que muda muito, né? Que tem uma inconstância ali, porque o pensamento, tem isso, mas tem aquilo também. Não é aquela instabilidade ou sentido da aventura do cavaleiro de paus, né? Porque ali tem uma questão de
falar muito, de bancar pouco. O cavaleiro de espadas não é assim, mas apresenta ideias, daqui a pouco essa ideia ela pode mudar, porque vem outras ideias, então é uma mente fértil. Então, né, e essa carta ela também pode falar dessas capacidades emergindo dentro de você ou dentro do consulente. A rainha de espadas, ela vem trazer, né, traz o mito da Atalanta, é um mito que eu gosto bastante, mas pesquisem vocês, tá? Vamos buscar, vamos trabalhar aí a mente, o conhecimento e a busca. E a rainha de espadas, ela vem representando uma mulher séria, com ideais nobres, mas afetivamente distante, né? E aí parece que é porque então ela é distante porque ela é uma pessoa mais fria mesmo, é da natureza dela, ela se envolve com causas humanitárias, né? Ela tem ali um altruísmo, ela pratica a filantropia, é filiada ao Greenpeace, a essas causas. Ok, tem isso, e isso é interessante, e o mundo precisa de pessoas assim. Mas quando tem isso, né, eu me envolvo muito com as causas, com tudo do universo, mas eu não me envolvo com a minha vida, tem alguma coisa que não tá legal, né? Então, às vezes, isso vem mascarar um medo de se tornar vulnerável a partir do envolvimento com uma outra pessoa, a partir do envolvimento né, do que uma relação afetiva ela pode trazer, tá? Então a rainha de espadas fala disso, uma mulher às vezes distante, meio fria, mais inteligente e que às vezes tem medo de se envolver. E esse não envolvimento, não só em relacionamentos, mas de amizade, relacionamentos afetivos como um todo, pode fazer a pessoa, mais do que ficar só distante, faz a pessoa ficar uma pessoa meio chata às vezes, porque ela começa a criar barreiras, sendo chata mesmo, todo mundo, né? Eu sou chata mesmo, assim, que já é uma forma de, ninguém se aproxima, né? Ninguém se aproxima, tá? Aqui viria, e aí não tem essa característica, tem a característica né, do altruísmo e tal, do olhar para o outro e da amizade, do signo de aquário, né? O signo de aquário não tem essas primeiras características todas que eu falei da rainha de espadas, ele tem essas agora, mas pode ser alguém do signo de aquário, homem ou mulher, tá? Ou alguém, uma mulher, ou essas características emergindo dentro de você. Então assim, eu tô super envolvido com essa causa, com isso, tudo bem, tá super envolvido, mas como é que tá a sua vida pessoal, né? Como é que tá a sua vida ali, afetiva, os seus afetos? Senão a gente fica muito na mente e os afetos a Deus, né? E isso pode ser, às vezes, porque não é um momento, eu tô numa fase ali mais mental mesmo, e às vezes eu tô fugindo desses afetos, né? Então só pra gente ficar atento. E o rei de espadas, ele fala do quê? Do homem inteligente, do estrategista, do diplomata, de alguém, nossa, ali com uma visão perfeita. Quando na rainha de paus encontramos com a Penélope ela tinha ali o grande amor dela, o marido dela, o pai do filho, né, que ela esperou ali por 20 anos, era Ulisses. Então Ulisses, ele aparece aqui na carta do rei de espadas, né? Então o sentido positivo seriam essas características de uma pessoa que surge na vida, né? Um homem que surge na vida, um homem inteligente, estrategista, mais que às vezes no sentido negativo, ele tem uma frieza tão grande que falta tato às vezes para chegar e tomar algumas decisões, assim, vem as verdades ali cortantes mesmo, ou alguma atitude cortante que, nossa, falta um pouco de sentimento, às vezes, tá? E essas características também, às vezes, elas, né, podem aparecer num jogo falando aí do que está acontecendo em mim, né, no consulente, ou pode ser uma dica, olha, você vai precisar agir desse modo, você vai precisar, mas eu sou tão afetiva, pois é.
né? Em alguns lugares você pode chorar no trabalho, em outros você tem que ser frio, você tem que ser isso e você tem que ser duro, você tem que realmente, né, tomar essa decisão e não olhar para trás. Então, às vezes, precisaria disso. Aqui poderia ser também alguém do signo de Libra, sendo homem ou mulher, independente dessas características, ok? Então, vamos treinar a cruz céltica, tá? Deixa eu tirar. A cruz céltica, só com naipes de espadas. Isso é mais pra gente estudar. Eu não vejo ninguém jogando, eu vou tirar só esse naipe pra ver né, no seu jogo como é que a coisa vai ficar. Isso é mais pra gente estudar mesmo. Porque a gente fica sem recursos, né? Fica muito restrito usar só um naipezinho para ver alguma questão, né? Então aqui só para a gente estudar, vamos lá. Então assim, posição 1, como abre? Rei de espadas, provavelmente isso aqui seria o consulente, né? Sendo homem ou mulher e mostrando essa situação específica, assim, do rei de espadas. O cenário ele já está configurado desse modo. Interessante o que cruza, né? O que seria o problema, qual é a questão? 9 de espadas. Então, 9 de espadas são os tormentos mentais. Então, uma pessoa que é tão inteligente ali como o rei de espadas, provavelmente não está conseguindo ser sábio. É inteligente, mas não está conseguindo ser sábio, porque está apavorado ali com os pensamentos, embolado com as nuvens, com as eríneas, com tudo. E aí, isso não é um bom presságio, não no sentido, né? O que importa ali é o decorrer do jogo e o resultado final. Mas ali a gente vê que essa angústia, essa ansiedade, essa pressa não são legais. Aqui, olha, lá em cima, a rainha de espadas. Então, o que aparece? Isso aqui pode ter, né? Quando tem muitas figuras, aqui saem essas duas, pode ser uma pessoa envolvida ou alguém do signo de aquário ou uma mulher específica que de repente, olha, tô aqui meio distante, né? Pode ser uma questão específica até num relacionamento. Estou apavorado, o que acontece? Meu relacionamento vai acabar? Num naipe de espadas, a gente pode estar falando aqui muito de relacionamento, mas um relacionamento que às vezes tá muito no mental. Aquele casal que assim, por onde o amor foi dar uma passeada por aí, não é que não exista, mas foi passear. E a gente está só discutindo, só na mente, cheio de argumentos, vai buscar coisa lá do arco de não sei quem, ou né, tá na competição ali, quer ganhar, pode ser assim. Aqui, né, na base da questão, o As de Espadas fala da iminência de um conflito. Conflito não necessariamente é uma briga, mas aqui está falando que precisa conversar. Então eu estou aqui numa grande paranoia, tem 1000 coisas passando na minha cabeça, a pessoa não gosta mais de mim, eu tenho certeza, naquele dia fez isso, tudo discriminado, né? E daqui a pouco, quando conversa, aquilo se dissipa também, aquilo vai embora, tá? Aqui, né? 3 de espadas. Peraí que eu inverti a ordem. Então assim, influências de um passado, 3 de espadas. Aqui a necessidade de matar uma coisa, às vezes uma ideia, teve uma briga, teve um fato chato que aconteceu há um tempo. Gente, eu preciso matar isso, né, para seguir com a retirada de um abscesso. Deixa eu tirar isso, eu vou levando isso até quando? Ou aqui é o fim mesmo da relação. Às vezes não dá, às vezes tem que terminar. Né? No futuro próximo, 5 de espadas fala de reconhecer algumas limitações. Então, às vezes a pessoa está chateada, está distante, eu estou com medo que termine aqui a relação, eu estou com medo de ser mandado embora. E assim, mas será que eu tenho alguma parcela de contribuição nesse esfriamento da pessoa, nessa marcação da pessoa? Será que eu tenho? Eu tenho que reconhecer as minhas limitações e tentar argumentar em cima disso e tentar melhorar também, tá? Aqui, né, essa carta que ela vem ali dar um alicerce para essa posição central, que seria o que está acontecendo hoje, ela fala do fim da maldição. Então, uma vez que conversa,
uma vez que eu não fuja desse conflito, que é só um encontro, né? Um encontro para que verdades possam ser faladas, de preferência de uma forma ali inteligente, sábia e estratégica, essa maldição, né? Esses pensamentos, eles vão ser dissipados. Como que as pessoas estão olhando para o consulente nesse momento? 2 de espadas. Ih, tá fugindo, ih, não tá atendendo as ligações, ih, tá, ó, vou marcar depois, mas depois, na outra semana. Então é a carta não só da omissão, né, que seria ali o 8 de espadas, mas da não percepção, não faz nem contato, tá? Não faz contato mesmo. Esperanças e temores da pessoa. Sai aqui como pajem de espadas, então tem temor do nome cair na boca do povo, tem temor de, né, a rainha de espadas ó, vai começar a falar mal de mim por aí, então como é que vai ser, tá? E às vezes a motivação para essa conversa é o ter medo que ela saia falando mal de mim também, porque são esperanças e temores, a gente tem que olhar dos 2 lados. E o resultado final ele vem como dica, que seria o 7 de espadas, que é aquela carta para agir de um modo bom, sorrateiro, só que bom, que assim, vai sentindo o terreno, vai vendo, deixa ela falar bastante, ou ele, né? Deixa a pessoa falar bastante e depois você vai nos seus argumentos, olha, eu vou ouvir, vem, e aí eu vou esquematizando aqui alguma coisa numa ordem para que a pessoa possa entender o passo a passo do que eu fiz ou se eu percebi que eu deixei de fazer, que eu possa entrar em contato com isso que eu deixei de fazer. Ok? Então, ó, vamos treinar bastante a cruz céltica. Esse é o naipe de espadas e vamos que vamos para a próxima aula.